O Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, ele só prescreve normas e recomendações para alguns grupos, né, que são mencionados aqui. É o grupo da família, o grupo do gênero e o grupo da espécie. As outras categorias acima dessas, né, filo, subfilo, classe e por aí vai, eles não sofrem, né, com as normas prescritas pelo código. Mas, obviamente, né, a comunidade zoológica ela entende por bem que a gente adequa algumas das recomendações. Bom, mas seguindo aqui adiante, com o que nos interessa de fato, né, nós temos o grupo da família. Quem faz parte do grupo da família? As categorias de superfamília, família, subfamília, tribo, subtribo. Então, os táxons zoológicos, quando eles são categorizados dentro desse grupo aí, é fácil de identificar. Por quê? Porque no radical do nome, né, depois desse radical é colocado um sufixo. E esse sufixo ele é padrão para cada uma dessas categorias, então ele não muda. Com isso, torna-se muito fácil o reconhecimento de cada uma dessas categorias aqui. Então, quais são os sufixos utilizados para essas categorias? O da superfamília, oida, né? A gente tem que tomar cuidado com a pronúncia, tá bom, gente? Na hora de escrever, às vezes a forma é diferente, na hora de pronunciar, né, é outra coisa. Então, a superfamília, o sufixo, o finalzinho do nome, olhou o finalzinho, terminou em oida, a categoria é a superfamília. Vocês podem até nem saber, né, de qual animal se trata, né? Muitas das vezes a gente não conhece, porque existem uma infinidade, né, a diversidade é muito grande, tá? ID, quando eu vejo lá no finalzinho do nome o sufixo ID, significa que aquela categoria é da família. Tá? Subfamília, INE, essa é a pronúncia. Quando é tribo, INI. E quando é subtribo, a gente pronuncia INA. Então, é realmente muito fácil. Isso aqui, gente, na verdade a gente, né, vocês estão iniciando o curso agora, né, mas deve-se colocar em prática desde já essas normas, porque daqui para frente vai ser uma coisa bastante corriqueira, tá certo? Bom, aqui nós temos o grupo do gênero. Quem faz parte? É o gênero e o subgênero. Quais são as normas para a gente poder reconhecer um táxon classificado na categoria de gênero? Muito simples. Esse táxon, né, esse nome, ele é uninominal. A primeira letra do nome ela é maiúscula e deve ser destacado, né? Esse destacamento aí, quando ele é manuscrito, a gente sublinha sempre, gente, sempre. Se esquecer de sublinhar, significa que você não está aplicando a norma e isso aí vai dificultar o reconhecimento da categoria. É isso que faz a diferença, tá? Se for digitado, itálico, sempre também, ok? Aí eu dei alguns exemplos para vocês, né? De Delphis, Latrodectus, Canis, etc, etc. Quando nós vamos mencionar o subgênero, quando a gente vai identificar esse subgênero num nome científico, né? Então as mesmas normas e recomendações aplicadas ao gênero se aplicam ao subgênero, né? Só que ele vem, né, ele tem um plus aí, ele vem logo depois do nome genérico, né, do nome do gênero, entre parênteses. Tá certo? Então, no exemplo aqui, fica muito fácil da gente visualizar todas essas normas que eu estou falando. Então, exemplo aí de subgênero. Então, eu tenho
o Anopheles darlingi, que é uma espécie. E o Nisorrhynchus, entre parêntese, inicial maiúscula, destacado, assim como todas as outras palavras, né, estão sendo mencionadas aqui. Então, ele já me entrega o quê? Que isso é um subgênero, tá? O outro nome, Thais stramonita hemastoma, né? Quem que é o subgênero aí? Quem que está entre parêntese depois do gênero? Que o gênero aí é a Thais. O nome genérico é Thais. Então, logo depois do nome do gênero, nós temos um outro nome entre parênteses. Esse outro nome, né, é uninominal, inicial maiúscula, e ele está em itálico. Então, me indica que é um subgênero. Para tudo isso que a gente está falando, não tem exceções, por isso que se torna muito fácil e a gente só aprende praticando, tá? Bem, agora vamos ver aqui quem faz parte do grupo da espécie, né? É a espécie e a subespécie. Quando a gente identifica um táxon sendo espécie, primeira coisa que a gente tem que observar, esse nome, obrigatoriamente, ele é um binômio. Ele é composto por duas palavras, sempre, tá? Sendo que o primeiro nome, que é o gênero ou o termo genérico, né, inicial maiúscula, como a gente já aprendeu, né? E o segundo nome, que é o termo específico, a inicial sempre vai ser minúscula. E, obviamente, esse binômio ele é destacado no texto, ele é destacado de alguma forma. Manuscrito, sublinhado, digitado, itálico. Aí eu coloquei alguns exemplos, usando até os gêneros citados anteriormente, né? Só que aqui numa combinação, para a gente ter as espécies, né? Porque um gênero é composto por várias espécies diferentes. Então, a gente tem aí o Didelphis albiventre, a Latrodectes mactans, canes familiares. Então, observa, gente, o que vocês têm que fazer aqui, né? Com todas essas normas, é olhar esses exemplos, porque eles estão mostrando para você tudo que eu escrevi aqui em cima, ó. Didelphis albiventre, tem duas palavras compondo o nome. O primeiro nome, Didelphis, inicial maiúscula. O segundo nome, o termo específico, inicial minúscula. E ambos aqui estão o quê? Destacados em itálico. A subespécie, né? A subespécie ela é sempre trinomial, né? Tem aí uma palavra a mais no nome em relação à espécie, mas as normas é a mesma, exceto porque tem uma palavra a mais, é um trinômio. Então aqui, primeiro nome que é o termo genérico, inicial maiúscula. O segundo nome é o termo específico, né? A inicial é minúscula. E o terceiro nome, que é o termo subespecífico, a inicial também é minúscula. E todas as três palavras, elas vêm o quê? Destacadas no texto. Ou em itálico, digitado, ou sublinhado quando for manuscrito. Que isso sirva, né, como se fosse um mantra para vocês, gente. Biólogo tem obrigação de saber essas normas na ponta da língua, tá? Então, eu dei exemplo aqui, né, Aluata guariba clamitans. Olha lá, 3 palavras compondo um único nome, né, da categoria subespécie, sendo que o primeiro nome inicial maiúscula, o segundo e o terceiro iniciais minúsculas. Todos os três destacado em itálico. Uma observação, não existem nomes tetranominais, tá? Nomes zoológicos tetranominais, não existem. Então, a gente tem aí, no máximo, 3 nomes, né? 3 palavras para poder compor esse nome aí. Quando vocês estiverem aí lendo um artigo, um texto científico, enfim, qualquer coisa e que apareça, né, os nomes científicos, logo a gente quer saber, na verdade, do que se trata, qual a categoria.
Esse é o nosso diferencial em relação a outros profissionais, né? Ter pleno domínio dessas normas, tá bom? Seja ele aqui na zoologia ou na botânica. Como eu disse, né, são os dois principais dentro, né, das ciências biológicas e que comanda a maior parte aí dessas normas, certo? Então, olha lá, eu tenho um nome científico, Caridotella caridotella. Waze. Veja que esse Waze, ele não está destacado como os outros dois nomes. Ele não está nem sublinhado, né? Mesmo porque não é manuscrito, e ele não está em itálico. Então, isso me indica o quê? Ó, vem logo depois do nome científico. O nome científico é o que está destacado. É a Caridotella caridotella. Inicial maiúscula, obviamente, porque todo nome próprio, inicial maiúscula, né? A gente aprende isso lá no Beabá prézinho. Começou a aprender a ler e escrever, o nosso nome inicial sempre maiúscula, tá certo? Bom, então isso me indica que é o nome do autor. Perceba que não tem nenhuma vírgula, nenhuma pontuação entre o nome do autor e o nome científico, porque assim que é as recomendações de citar, né, de mencionar o nome do autor. A data. Quando essa data é mencionada? De que forma que ela é mencionada? Isso fica muito ao critério do pesquisador, né, que está desenvolvendo a pesquisa. Não é obrigatório nem citar o nome do autor, nem o nome da data. Mas é recomendado que se cite pelo menos o nome do autor, tá certo? Vocês podem pegar aí 1000 artigos, entrar em revistas da área, que todos os nomes científicos, pelo menos a primeira vez, seja no título ou logo ali na introdução, né, do corpo do texto, você vai ver lá, né, o nome científico, seja qual for ele, né, logo depois o nome do autor. Pelo menos uma vez ele vai ser citado, tá? É claro, o cara teve tanto trabalho, né, de descrever ali aquela criatura para passar batido o resto da vida, não. Então, ele é bastante valorizado, tá certo? Muito, muito, muito valorizado mesmo. Tá? Agora, a data, realmente, hoje em dia, ela se torna assim, um item opcional. Não é obrigatório, né? E aí, como cada revista, como cada lugar, às vezes, que você vai publicar o seu artigo, seu texto, tem suas normas próprias, né? Incluindo aí a quantidade de caracteres. Então, muitas vezes, as pessoas, como não é obrigatório colocar a data, às vezes as pessoas sucumbem a isso aí. Né? Mas quando ela é citada, vamos aprender. Né? Porque, obviamente, uma hora ou outra vocês vão se deparar com isso aí. Então, quando ela é citada, ela vem logo depois do nome do autor. Olha lá. Apis Gossipii Glover, Glover é o nome do autor, né? Vírgula, 1877. Além da vírgula entre o nome do autor e a data, eu também posso usar o quê? O parêntese na data, tá? Então, Apis Gossipii Glover, 1877, ou entre, né, ali usando a vírgula, ou entre parênteses. E também, numa leitura aí de algum artigo, vocês podem se deparar com a seguinte situação. Tá lá, né, o nome da espécie, o nome científico, igual eu coloquei aqui, Frontonia leucas, e aí o nome do autor, logo em seguida, mas entre parênteses. Aí você vai pensar assim, poxa, isso é um erro, né, lá na edição, porque em revistas mais populares a galera faz muito isso. As pessoas que não têm conhecimento das normas, né, ditas, prescritas pelo código, elas vão à revelia e acham, né, naquele achismo todo, que tem que colocar. Então, essas revistas mais populares, tipo, sei lá, Galileu, Ciência
hoje, né? É muito comum, às vezes, vir o nome do autor entre parênteses, mas sem a clareza do que esses parênteses, na verdade, entregam. O que eles nos diz quando nós lemos em uma revista séria, uma publicação mais séria, né? Esse nome do autor entre parênteses traz a seguinte informação. A gente faz a seguinte leitura. Esse Frontonia leucas, esse nome científico, ele sofreu já uma alteração. A gente não sabe como que ele era antes. A gente está vendo como ele está agora. Mas a gente sabe o quê? Que o nome do autor estando entre parênteses, houve alteração no nome científico. Né? Porque um dos objetivos do código é promover ali a estabilidade do nome. Mas eu disse para vocês lá atrás, né, que entende-se por estabilidade que o nome não deve ser modificado injustificadamente. Mas, sendo bastante convincente, esse nome pode ser, sim, mudado. Né? Ele não muda, assim, da noite para o dia, nem rapidamente, né? Ele passa ali pelo crivo dos zoólogos, dos taxonomistas, dos experts aí, né? Naquele grupo X em questão. Né? E aí, sim, aí o parênteses ele vem para indicar para a gente que houve já mudança naquele nome científico, ok? Então, com essas explicações aqui sobre essas normas, né, lá para o grupo da família, do gênero e da espécie, quando cita nome de autor, data, parentes, nome de autor, né, isso são elementos essenciais dentro da zoologia. É como se fosse o beabá, né? Quando a gente vai aprendendo a ler e escrever, e fala assim, o beabá. Aqui é o beabá da zoologia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha dúvida, retorne ali no primeiro slide, segundo, leia atentamente, escutem mais atentamente ainda, tá certo, pessoal?